Não há como exercer um efetivo controle do espaço aéreo sem que sistemas e profissionais em terra possam precisar a posição das aeronaves e estimar seus posicionamentos futuros. De posse desses dados, o controlador pode garantir uma separação segura entre as aeronaves. Por isso, ele precisa conhecer e, idealmente, visualizar todos os movimentos no espaço sob sua jurisdição. Certamente não é tarefa das mais simples, sobretudo quando a área abrangida é muito ampla ou remota. No entanto, a vigilância efetiva do espaço aéreo de um país é uma necessidade estratégica vital e precisa acompanhar o desenvolvimento tecnológico, o crescimento e a dinâmica dos fluxos de voos. As tecnologias de vigilância aérea podem ser atualmente classificadas em 3 modos. 1. Vigilância independente não cooperativa. Ocorre quando o órgão de controle consegue obter o posicionamento da aeronave independentemente do consentimento da mesma. Não se consegue, porém, informações detalhadas, como a identificação ou altitude precisa. É o caso do radar primário, por exemplo. 2. Vigilância independente cooperativa. A posição da aeronave é determinada em terra a partir das informações transmitidas por ela mesma. Informações adicionais também são repassadas, como a identificação e altitude barométrica, por exemplo. Caso do radar secundário. 3. Vigilância dependente cooperativa. A posição da aeronave é determinada pelo subsistema a bordo da própria aeronave e transmitida para o subsistema em terra, via rádio ou satélite, com o consentimento da mesma. São repassadas informações e dados mais completos a respeito da aeronave e da evolução do voo. Tradicionalmente, os procedimentos utilizados para a vigilância aérea usam os meios independentes de vigilância, baseando-se em radares primários e secundários e nas informações reportadas pelos pilotos. Intensamente utilizados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os radares revolucionaram o transporte aéreo e, décadas depois, ainda são largamente utilizados, tornando-se indispensáveis, sobretudo para a defesa aérea. Para o controle de tráfego aéreo, no entanto, estes equipamentos, com o crescimento da atividade, perderão espaço para novas tecnologias ainda mais convenientes. De grandes dimensões, os radares são equipamentos de alto custo de aquisição, instalação e manutenção. Do mesmo modo, eles respondem ainda por uma outra séria restrição: sua inviabilidade de utilização nos oceanos. Com a modernização do CICIAB, passaremos a ouvir mais o termo vigilância dependente automática. Comumente conhecido como ADS, sigla inglesa para Automatic Dependent Surveillance, o recurso, adotado pela Organização da Aviação Civil Internacional, permite à aeronave a transmissão automática de dados inerentes ao voo extremamente relevantes. A visualização contínua das aeronaves permite à ADS a utilização racional de todo o espaço considerado, de modo similar ao serviço provido por um radar. Há, no entanto, 2 diferenças determinantes. Uma é o custo muito inferior e a outra é a capacidade de abrangência muito maior. A ADS-B, sigla para Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão, é um sistema que viabiliza às aeronaves a transmissão de informações como posição, altitude, velocidade, identificação, radial, destino, origem, razão de subida ou descida, dentre outros, por meio da frequência empregada pelo equipamento transponder da aeronave. Estes dados são difundidos de 1 a 2 vezes por segundo, automaticamente para os centros de controle. Esta ferramenta propiciará melhorias determinantes para a vigilância das aeronaves, permitindo maior número de amostras e mais parâmetros sobre as aeronaves do que era convencionalmente possível fazer com o radar secundário. A ADS-B também poderá exercer vigilância nas superfícies de aeroportos para monitorar o tráfego nas taxiways e nas pistas de decolagem, colaborando para a segurança das operações ao evitar ocorrências como a incursão em pistas, por exemplo.
Se com a ADS-B os dados são recebidos por antenas receptoras no solo ou pelas demais aeronaves equipadas, com a ADS-C, vigilância dependente automática por contrato, o processo ocorre de forma diversa. Nela, as informações provenientes da aeronave são recebidas somente pelo centro de controle com o qual a mesma tem estabelecido uma conexão correspondente, por meio de um logon. Daí a letra C, de contrato. Outra diferença é que a transmissão normalmente ocorre por meio de satélites. Desse modo, a ADS-C estende a área de vigilância para as regiões não abrangidas anteriormente, como é o caso dos oceanos, onde, até então, as posições tinham que ser reportadas por rádio HF e estimadas nos cálculos dos controladores. O DCEA já está operando a ADS-C desde julho de 2009. O sistema está instalado em uma de suas unidades subordinadas, o 3º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, Sindacta 3, no Recife. A organização hospeda o Centro de Controle de Área do Atlântico, setor responsável pelo controle das aeronaves que evoluem no espaço aéreo de jurisdição brasileira sobrejacente ao Oceano Atlântico. Com a ADS-C, desde então, aeronaves que cruzam o Atlântico diariamente indo e vindo da Europa ou da África passaram a ser visualizadas na tela das consoles com grande precisão, a milhares de quilômetros de distância do continente, algo impensável anteriormente com o radar. A utilização deste recurso por parte dos controladores do ACC Atlântico e dos pilotos das companhias aéreas tem representado uma grande mudança de paradigma na atuação desses profissionais. Você tem a rastreabilidade de um avião voando no oceano, né? Isso aí é fantástico, eu diria que não tem palavra para explicar com relação à segurança que isso gera. Porque é uma transmissão rica, ela não só mostra o avião está na coordenada XY, ele mostra o avião está na coordenada XY, na altitude certa, na velocidade certa, no track certo, quanto de combustível o avião tem, qual o estimado de pouso em Paris, se o avião estiver indo para Paris. Então ele mostra uma informação muito rica. É natural, do mesmo modo, que os provedores de serviços de navegação aérea tenham optado por utilizar as duas ferramentas de vigilância conforme suas conveniências e particularidades. A ADS-B vem sendo adotada para o espaço aéreo continental e a ADS-C, ferramenta apta à transmissão de dados por satélites para as áreas oceânicas. Desse modo, a vigilância aérea exercida pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo passa a dispor de meios mais eficazes e de menor custo para ser desempenhada. As visualizações dos posicionamentos das aeronaves, por sua vez, serão estendidas a áreas antes não abrangidas e poderão alcançar, em determinados casos, níveis de voos mais baixos do que os visualizados pelos radares. Com a implementação do conceito CNS-ATM, nasce um novo tempo para a atividade de vigilância aérea no país, o que é exercido nos mais de 22 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo sob a responsabilidade do Estado brasileiro.